Pessoal, eu já gosto de introduzir o tema assim, né? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa ideia de um Deus provedor. Deus proverá. Tá? Gênesis 22, para eu ganhar um tempo aqui, nós vamos ler só o verso 14. É uma história muito conhecida, né, famosa no meio do cristão, aí, muito famosa, na verdade. O texto sagrado diz o seguinte, ó, Gênesis 22, Deus coloca Abraão à prova, né, pede o filho da promessa, né, Deus não pede Ismael, Deus está pedindo Isaque a Abraão como sacrifício, e Abraão, assim, eu estou olhando com o olhar de um homem ocidental, tá, gente, num período pós-moderno, mas, assim, Abraão é de um coração, ou é de uma fé, talvez por isso venha, né, o pai da fé, como Paulo coloca lá em Romanos, assim, pelo menos o texto não aponta isso, não há questionamentos, não há porquês, não há será que eu ouvi certo, será que... A gente vê Deus pedindo o filho de Abraão se aprontando de madrugada e partindo para oferecer esse filho em sacrifício, né? Ele vai ao Monte Moriá, tá bom? Você pode depois aí ver essas informações com mais calma. E o verso 14, há um diálogo entre pai e filho, né? Isaque conhece as questões judaicas ali que envolviam o sacrifício. Aí parece que tudo está certo menos uma coisa. Né? Pai, eu vejo fogo, eu vejo cutelo, eu estou vendo a preparação do altar que o Senhor está fazendo, está tudo beleza, só está faltando uma coisa, né? Está faltando o sacrifício propriamente dito. Né? E Abraão já começa esse diálogo com o filho, filho, Deus proverá. Né? Vamos continuar aqui fazendo nossa parte, obedecendo. E no verso 14, o anjo aparece, tá? Quando Abraão está pronto para, de fato, sacrificar um menino, né? Um anjo aparece dizendo para não fazer mal ao menino. O 14, então, diz assim, ó, Abraão chamou aquele lugar de... As nossas Bíblias trazem como Javé, né? Ou Jeová, dependendo da sua. E, na verdade, é aquele tetagrama famoso, tá? Que está faltando aí as consoantes, né? Que é da onde, em algumas canções, a gente fala sobre o Yahweh. Hoje a gente começou aqui, né, a embalar no Yahweh, dizem que é um nome de Deus, né? Mas a gente conhece esse tetagrama aí e as vogais se perderam, né? Enfim, é uma conversa aí, mas o original, né, pode ser traduzido como Senhor, com letras garrafais na sua Bíblia, né? O Senhor proverá, Jeová Jiré, né, vem dessa expressão, e é daqui que surge, né, aqui é o epicentro onde Deus resolveu se revelar à humanidade. Deus se revelou por muitos nomes, tá? El Shaddai, Jeová Rafá, que é o Deus que cura, e tantos outros nomes, né? O Tsekenu Yavé, que é o Deus da minha justiça. Tantas outras situações em que Deus vai se apresentando conforme a situação do relato bíblico e aparecendo. E aqui como Jeová Jiré, o Deus provedor, ou Deus que providenciará, né? Falando dessa questão aí de provisão. Pai, eu oro para que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor possa liberar os teus anjos, Senhor Deus, nesse lugar aqui, esses espíritos ministradores, Pai, que já estão trabalhando, Senhor, em favor de todos aqui que vão de herdar a salvação em Cristo Jesus, Pai. Que o Senhor venha entrar, Deus, penetrar em regiões, Deus, da nossa alma, Senhor Deus, que eu não consigo, que a minha voz, talvez, Senhor Deus, ou o conhecimento, ele não alcança, Senhor, mas o Senhor, pelo Teu Espírito, pode tocar o nosso espírito, Senhor Deus. Produzir transformações na alma, Senhor Deus, e às vezes até havendo reflexos, Deus, no nosso exterior, no nosso corpo. Que o Senhor faça aquilo, Deus, que está no seu coração e que o Senhor nos ajude aqui a entender, Pai, nessa noite. Creio que o Senhor traz esse tipo de tema. Que o Senhor aqui está comunicando algo, o Senhor aqui está movendo algo, Deus, em direção aqui de muitos irmãos, Pai. Senhor provedor, nos ajude aqui, Deus, a expressar em palavras, Deus, tudo aquilo que às vezes o Senhor coloca no nosso coração como um sentimento, como algo, Senhor Deus, que vem de dentro para fora, nos ajude a comunicar, Deus, de maneira eficaz. Em nome de Jesus, amém. Bom, nós conhecemos isso, né, gente? Deus provedor, Deus proverá, Jeová Jiré. Alguém aqui duvida que Deus proverá? Mas aí eu pergunto o seguinte, será que Deus proverá mesmo? Parece que eu estou querendo colocar pontas de dúvida, né, dentro do nosso coração, mas não é isso. A gente se vê, às vezes, em situações, tá, quando a gente está sentado no banco da igreja e a gente faz alguma afirmação verdadeira sobre Deus,
é fácil a gente balançar a cabeça e concordar. Mas quando a gente está diante do luto, quando a gente está diante da escassez, quando a gente está diante até de, eu vou chamar aqui de emoções, tá? Que a nossa alma às vezes nos encarcera, e aí vem um maluco, né, e diz, Deus proverá. Abraão está numa situação assim, complexa, difícil, uma situação de obediência, mas uma obediência que vai lhe custar tudo. Eu não sei se você já parou para pensar assim, todo o contexto, tá? Eu não estou falando aqui que é normal sacrificar um filho, tá, gente? Não é essa a ideia. Mas assim, isso tem um peso muito maior porque é o filho da promessa. O Deus que aparece a Abraão e fala que a descendência dele vai ser como aqueles grãos de areia do mar, né? Se ele pudesse enumerá-los, então enumeraria essa descendência. Ele tenta lá dar uma volta em Ismael e tudo mais, mas essa descendência ela está em Isaac. Então, eu não sei se você entende a carga que isso tem no sentido espiritual. É como se Deus prometesse algo a nós. E a gente está naquela expectativa, porque Deus proverá, eu sei que Deus proverá. E a gente vai caminhando e as coisas parecem, não só não saem como a gente está esperando, mas elas parecem ter um revés daquilo que Deus falou. Parece que Deus falou para ir para lá, e eu começo a ir, mas o vento está me arrastando para o outro lado. Eu acho que esse sentimento ele é melhor expressado, talvez muitos de vocês se identifiquem, no meio do caos e das coisas não andando como a gente acha que às vezes tem que andar para chegar naquele cumprimento que Deus falou, a gente começa a ficar meio desconfiado de Deus. Deus, será que aquilo que o Senhor falou para mim é verdade mesmo? São esses serás que a gente começa a se questionar no momento da dor, da luta, quando falta a grana, né? Você está com a conta para pagar, mas não tem o dinheiro. Será, Deus? O Senhor tinha falado para mim que tinha uma unção aí de que o Senhor proveria, de prosperidade. Será, Senhor? Quando Deus fala, você verá os filhos dos seus filhos, falando talvez de uma promessa que você verá netos, né? Quem sabe até bisnetos. Aí a doença chega e ela leva você lá para dentro da UTI. Vocês entendem que essa promessa feita a Abraão por Deus e por várias vezes confirmada, né, essa aliança, ela só faz sentido quando ele tem um filho, ele tem esse filho, e esse filho precisa a partir dele ter uma descendência também, que é o caso de Isaac. E agora Deus vem e fala assim, parou tudo. Vai lá e mata o menino, sacrifica o menino. Na verdade não vai matar, sacrifica o menino, tá? Vai levar à morte, obviamente, mas sacrifica ele. Pô, Deus, assim, é zoeira, né? A gente conhece a história, tá, gente? A gente sabe que vai chegar lá e Deus estava... Tanto é que os títulos das Bíblias aí, né? Deus prova Abraão, Deus coloca Abraão à prova. É o rodapé do Gênesis 22, o rodapé não, o cabeçalho do Gênesis 22, geralmente vem com essa ideia. Deus proverá. Então, a pergunta, assim, na prática, e aqui eu quero hoje trabalhar mais a nossa razão do que a nossa emoção, é essa. Será que Deus não está preocupado? Eu ouvi isso várias vezes, né, nessas últimas semanas. João, tem tanta questão no Oriente Médio acontecendo, o fim dos tempos está chegando. Deus lá está preocupado, né, com a situação dentro da minha casa. Assim, gente, eu entendo, tá, que as pessoas estão falando de uma coisa lá que está envolvendo milhares de pessoas e que sim, é a consumação desta era. Sim, estamos vendo, né, a Bíblia em 3D. Está acontecendo diante dos nossos olhos as profecias bíblicas. É óbvio. Mas aí a gente pensar que Deus está preocupado demais com as questões que envolvem Israel, o Oriente Médio, os Estados Unidos, né, ou que envolvem a nossa nação e tudo mais, e que a gente, então, né, Deus teria meio... Na verdade, a gente está dizendo Deus não tem tempo. Né, Deus estaria ocupado demais. Isso é pensar pequeno demais sobre Deus. Tá bom? Quando a gente fala sobre um Deus onipresente, onisciente, Deus não tem essa demanda... Estou ocupado demais aqui com outras questões internacionais. Isso não existe, tá? É como, né, às vezes o pessoal brinca, né, da oração da madrugada, fala assim, é bom orar de madrugada porque a fila ela acaba ficando um pouco menor, né, o pessoal está dormindo. Então, assim, são as bobeiras que a gente cria, tá, gente? Que não... É uma benção orar de madrugada, tá? Mas é porque a fila é menor ou porque tem menos gente pedindo, então Deus te atenderia mais rápido. Esse tipo de pensamento não existe para Deus. Tá? Fiz algumas questões, algumas anotações aqui, né? Quero compartilhar com você. Será que Deus nos abandonou? Será que Ele conseguirá realizar as proezas em minha vida? Pessoal, tem tanto exemplo bom na Bíblia
e provavelmente você deve estar cercado de algumas testemunhas em que Deus proveu, Deus cumpriu aquilo que Ele disse. Por que justo comigo, por que a gente é tão bonito assim, Deus não proveria? Então esse serás que a nossa mente cria, será que agora Deus vai fazer com que a minha empresa continue andando? Será que agora eu vou... Eu quero lembrar, eu tentei colocar em pontos aqui, gente, vamos ver se funciona. Tá? Na verdade, são alguns apontamentos que a gente vai fazer. No primeiro apontamento aqui, na verdade, é uma tríade. Tá? Quando as nossas forças faltarem, quando eu estou falando de força, estou falando de força física, tá? Envolve o nosso físico. Eu vou fazer ao contrário do que o apóstolo Paulo fez. O apóstolo Paulo, em Tessalonicenses, ele fala sobre apresentar, né, de maneira irrepreensível o nosso espírito, alma e corpo. Então ele começa de dentro para fora, da parte mais íntima, espírito, a alma e depois o corpo. Eu vou fazer ao contrário. Tá? Quando as nossas forças físicas elas se esgotarem, as nossas emoções que estão dentro desse corpo aqui, tá? Que é a nossa fala da nossa alma, elas talvez nos guiarem a lugares áridos. Tá? Eu gosto de chamar de lugares onde a morte ela lança a sua sombra. E acredito, as nossas emoções podem nos guiar para esse lugar. E quando a nossa fé vacilar, então agora eu estou falando do mais íntimo, lá que está no espírito, Deus proverá. Bom, vamos lá. Salmo 121, são textos conhecidos, tá, gente? O salmista ele diz o seguinte, ele fala que ele eleva os seus olhos para os montes. Beleza? E aqui há dois campos que o pessoal gosta de pensar bastante, que quando o salmista eleva os olhos para os montes, alguns entendem, por exemplo, os montes ao redor de Jerusalém era proteção militar, proteção em meio à guerra. Ajudava, né? Eu sei que não tem um fim em si mesmo, mas trazia uma certa fortificação. Então o salmista, ao olhar para os montes, ele poderia estar pensando, alguns interpretam dessa maneira, tá? Eu elevo os olhos para os montes e me pergunto de onde virá o socorro. Então, eu estou vendo esse sistema que me protege, eu estou vendo ali minha zona de segurança. E aí no verso 2 ele diz o seguinte, né? Ele sabe que o socorro dele vem do que fez. Então, se essa linha tiver... Se é isso que o salmista está pensando no seu coração, ele está dizendo assim, olha, eu elevo os olhos para os montes, eu estou vendo o sistema que me protege. Nos dias de hoje, né, eu estou vendo os bens que me cercam. Eu tenho um dinheiro na minha conta lá, se uma crise bater e tal, beleza. A gente gosta de se apoiar nessas coisas que são assim, totalmente instáveis, tá, gente? A gente tem essas coisas na cabeça e acha que está seguro. Mas se o salmista está interpretando dessa maneira, se ele está falando de uma guerra, de um poderio militar que poderia vir atacar ele, então ele eleva os olhos para os montes, ele fala assim, estou seguro. Mas no verso 2 ele declara, não, mas o meu socorro, ou seja, a minha provisão na hora que a guerra bater na minha porta, ela vem do Senhor, que não só fez os montes que me cercam, que não só me capacitou para ter essa vida que eu tenho, não só proveu isso, mas ele proveu, ele é criador dos céus. Então ele coloca Deus nessa posição de provedor muito maior do que os montes que poderiam provê-lo. Há uma outra linha interpretativa, que talvez o salmista está olhando, eu levo os olhos para os montes. Nos montes também acontecia muita idolatria pagã. É ali que se adorava muitos outros deuses. Talvez, alguns pensam nisso, que esse salmista ele eleva os olhos para os montes, ele está vendo Azerá sendo adorada, Astarote, tantos demônios aí, tá, tantas potestades do ar, o povo levantando, a Moloque sacrificando seus filhos. Né, tudo isso acontecia, né? Então talvez ele está olhando para isso, dizendo assim, são deuses, com D minúsculo. Mas o meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. De qualquer forma que você quiser interpretar, está como um sistema de segurança, ou como olhando para outros deuses e o poder deles, ele está reconhecendo que o Senhor, o socorro dele viria desse Senhor que fez os céus e a terra. Então, quando as forças físicas faltam, não está no meu poderio militar, no meu poderio financeiro, nesse sistema que talvez a gente mesmo formou isso ao longo da nossa vida, tá? A gente tem, qualquer a gente pode conversar, a gente tem pilares de segurança que a gente acha, tá? Isso é falso, tá, gente? É fake isso aí, tá bom? Que a gente acha que está seguro. Né? Entrei da porta da minha casa que eu construí, estou aqui é meu lugar. Te acha. Né? Até que vem uma enchente, até que pega fogo, até que o ladrão resolve. São muitas coisas, por isso que a gente acha que está seguro, né, nessas coisas que a gente vai colocando ao nosso derredor. Quando força física falta, a gente entende, gente,
que a nossa provisão, ela está do Senhor. A provisão nossa virá do Senhor. Eu quero assim que você esteja com a mente um pouco aberta, quer dizer, a gente às vezes espiritualiza muitas coisas. Quando eu falo de força física, faltar, sabe às vezes aquela sensação, a gente não consegue dividir, tá, gente, as coisas da alma e do espírito. Eu vou tentar explicar isso. Você está tão cansado, tão esgotado, que alguém te chama para ir num lugar, você fala assim, mano, não dá, velho. Você está emocionalmente cansado, exausto, depois de um dia, depois de situações, enfim, você sabe que é um lado emocional, mas reflete a força física você não tem. Eu tive uma experiência alguns anos atrás, eu não estava acostumado, eu corri 19 quilômetros, estava treinando para algo e tal, e aconteceu algo ao contrário. Estava tudo bem, está tudo tranquilo, as coisas vão bom, então, mas o esforço físico foi tão grande, dentro da minha realidade, foi tão grande, tão assim, para mim foi tão excruciante, que eu estava subindo as escadas de casa, terminando de chegar, quando eu cheguei assim, estava tão cansado, e fisicamente, não tinha nada não tinha recebido uma notícia, não tinha ruim, né, nem nada disso. Mas me bateu uma tristeza, gente, tão grande. Um negócio invadiu para dentro da minha alma, assim, que eu só deitei, assim, eu não queria fazer mais nada, eu não queria conversar. Meu humor, de repente, assim, meu humor virou de um jeito, assim, que, entendeu? Eu não queria ouvir as crianças, eu não queria, eu estava... Comecei a achar a vida uma M, sabe quando... Eu falei, peraí, o que aconteceu, velho? O que está acontecendo? É essa linha que a gente não consegue... Esforços físicos, assim... Eles geram um impacto dentro das emoções. Assim como também essa carga emocional, ela também gera um impacto no nosso corpo físico. São as chamadas doenças psicossomáticas, né? Elas vão somando ali e acaba refletindo num órgão ou no nosso próprio corpo e de várias maneiras, enfim, não vem ao caso aqui. Eu quero que você entenda, gente, que Deus provê, Deus pode nos visitar e restaurar o nosso corpo físico com relação a uma enfermidade? Pode. Eu já pensei muitas vezes aqui com vocês e faço questão de tocar nesse assunto de novo. Mas Ele também deixou médicos. Deus deixou também psicólogos. Deus deixou uma série de funções para homens e mulheres dentro de uma sociedade que muitas vezes Ele provê dessa maneira. Provê dessa maneira. Tem gente, eu não estou dizendo que eu tenho a solução para todos os problemas, não é isso, tá, gente? Eu estou dizendo que existem casos em que talvez uma vitamina para esse teu corpo aí que está te bagunçando ele e trazendo coisas lá dentro da nossa alma e que está refletindo lá no espiritual, Deus proveu. Quando as nossas forças físicas faltam, Deus proverá. E o salmista está levando os olhos para os montes e está dizendo que esse socorro ele vem do Senhor. Deus deixou para nós, quando eu digo para nós, na sociedade, muitos elementos que podem nos ajudar. Isso não tira a glória de Deus. Foi orado aqui, porque tudo é para Ele, por meio dEle, tudo volta para Ele. O texto de Romanos 11 diz que todas as coisas são para. Então, às vezes, a gente precisa parar um pouco, lembra que esse é o primeiro ponto dentro de uma tríade, tá? Quando as forças físicas faltam, Deus proverá, gente. Esse é um assunto que precisa ser mais assim, trabalhado com calma, porque o pessoal fica meio assim, meio assim, esse negócio de corpo aí, que você vai ficar tudo aí, né? É pó, volta para o pó. Não é bem assim. Não é bem assim. Se existe um lado da vaidade, da imoralidade, das coisas, existe também essa outra ponta com o pessoal, né? Pega a carcaça, não é bem assim. Essa tua vida, a nossa vida, né, é por meio desse corpo que adoramos. Vai lá na hora do almoço, mete aquele frango gorduroso, uma feijoada e chega aqui para adorar, para você ver. É difícil fluir. Por quê? Porque teve um impacto. O teu corpo, nós não sabemos a linha de divisão. O teu corpo gerou uma fadiga dentro da tua... Briga com a tua esposa vindo no culto. Tem aquela discussão, aquela DR. Tenta vir aqui adorar. A mão nem ergue, gente. Ou seja, o corpo não tem reação. Por quê? Algo aconteceu ali, teve um ferimento na alma, uma discussão, uma chateação. Vocês conseguem entender isso? Nós somos esse ser integral e essa tríade, corpo, alma, espírito, alma e corpo, esse negócio que, aonde chega aqui, mete a canela nessa quina aqui. A gente está falando assim, cara, minha alma está doendo. Nós não conseguimos entender essa fronteira de... E às vezes tem muito cristão sofrendo, sabe, não podendo dar o melhor para o Senhor, porque as forças físicas estão faltando. Noites de sono bem dormida. Deus proveu. A gente já parou para pensar que 1/3 da nossa vida é dormindo?
E por que será que Deus providenciou dessa maneira? Alguns precisam de menos, outros um pouquinho de mais, tá? Enfim. Às vezes a gente está matando algumas coisas que Deus já providenciou, Deus proverá. Mas a gente está esperando, né? Dentro desse primeiro ponto aqui, quando as nossas emoções nos guiam a lugares áridos. O apóstolo Paulo, vamos abrir aqui em 2 aos Coríntios, capítulo 4. Eu acho que ele consegue trazer alguns detalhes interessantes aqui. A alimentação interfere, tá, gente? Ela vai interferir na minha vida espiritual. O que nós vimos ontem à noite na TV, ela interfere na vida espiritual. O que a gente passou o domingo à tarde assistindo, agora estou falando a nível da alma, interfere na vida espiritual. Quando a gente pega a gripe, eu sei que esses assuntos falam assim, aí, Jonas, esse negócio ainda, isso é heresia. A gente é um pouco arredio com esses assuntos envolvendo o templo do Espírito Santo. A gente é bem arredio com relação a isso daí. Mas pega uma gripe, daquelas... Você fala assim, cara, estou derrubado, seu corpo está ruim, não está? E você consegue sair por aí dando pulo de alegria? Porque as emoções também são afetadas por essa enfermidade. Tá? Eu estou tentando trazer luz aqui, tá, gente? O apóstolo Paulo diz o seguinte, 2 Coríntios 4, a partir do verso 8, ele diz assim, ó, de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Isso aqui é Deus provedor. Deus não, a ideia de prover não é a ideia de ausência dos problemas. Em todos os lados nós somos pressionados, mas não, minha versão que diz esmagados. Deus providenciou que a gente não seja esmagado, mas permite aflições. Ficamos perplexos, você está falando a nível de emoção, tá, gente? Paulo está falando aqui sobre esse tesouro que a gente tem em vaso de barro, que somos nós, tá? O tesouro é o Evangelho, é o conhecimento de Cristo Jesus que está em vaso de barro. Isso é todo o contexto. E aí ele está falando desse sentimento, dessas emoções dele de levar esse Evangelho a toda a Ásia, a Europa e andar por tudo isso. Ele está dizendo assim, olha, gente, por todos os lados eu tenho aflição, mas não somos esmagados. Nós ficamos perplexos, mas não desesperados. Por quê? Porque Deus provê. Nós somos perseguidos, mas não abandonados. Por quê? Porque Deus proveu a presença. Ele não eliminou os inimigos. A perseguição ela existe, mas Ele proveu a presença dEle. Nós somos derrubados, mas não destruídos. Por quê? Porque Deus, em algum momento, proveu o escape. Então, quando as nossas forças físicas faltam, quando as nossas emoções nos levam a lugares áridos, Deus proverá. Eu gosto de pensar que nesses dois versículos, tá? Paulo, na verdade, ele detalha aquilo que o Salmo 46:1 fez como um grande resumo. Tá? O salmista do Salmo 46 diz que Deus é o socorro, é esse provedor bem presente em que hora? Então fala das minhas emoções. Na verdade, o versículo inteiro fala que Deus é meu refúgio e fortaleza. Tá? Ele está se resguardando no Senhor. Socorro bem presente na hora dessa angústia. E acredite, gente, as nossas emoções vão nos levar a lugares áridos. A nossa emoção vai dizer assim, no momento da tristeza, Deus me abandonou. No momento da ira, o pastor, a igreja, aquele irmão, a gente pensa essas coisas, tá? Não presta. Ou fez alguma coisa contra mim. No momento que as pessoas nos rejeitam, da nossa rejeição, então a emoção te guia a esses lugares áridos, dizendo assim, você não presta para nada. Porque você nasceu. Aí vem que essa história de Deus proverá. Será? Vocês entendem que são caminhos que a nossa alma vai tomando. Quando a nossa fé vacilar, e aqui você pode achar que é outra heresia, tá? Deus proverá, gente. Não, tem que ter fé todo o tempo. Então, apresenta para mim, gente, esse herói da fé que nunca titubeou. Não existem heróis, gente. A gente criou os heróis. Nós olhamos para os altares, olhamos para as milhões de visualizações do YouTube, alguém que talvez... É um servo, não é sobre crítica à pessoa, tá, gente? São pessoas que estão fazendo aquilo que Deus chamou para fazer, talvez. Mas a gente criou aquele cara, aquela moça, aquele fulano, aquele ministério, aquela igreja, aquela... Começa a frequentar lá, passa uns 10 anos. Você vai ver que são só homens, mulheres. Não existem heróis da fé.
nesse sentido de ser intocável, nesse sentido de ser um Marvel, sabe? Ser aquela coisa, o cara tem um superpoder, então ele não... Quando a minha fé vacilar, Deus proverá. Pedro, lembra? O Senhor Jesus estava orando, vindo de madrugada, tal, por volta das 3 horas da manhã, ele vem andando sobre as águas, Pedro diz para ir ter com ele, tal, vai, ele repara na força do vento, da tempestade. Gente, não é um homem que andou pela fé, entenda bem, está no sentido igual a nós, no sentido de nós cremos em Cristo. Nós nunca vimos o Cristo, nós não andamos com o Cristo. Nós não passamos 3 anos e meio com ele, vendo milagres, vendo que ele era o Messias e tantas coisas. É um homem que estava na frente do próprio Cristo, vendo ele andar sobre as águas. Mas ele reparou em outras coisas e a fé dele vacilou. E Deus proveu. Segurou ele, botou ele para dentro do barco. A nossa fé, gente, ela pode... Eu não estou dizendo que isso aqui a gente tem que... Não é assim uma abertura para a gente viver desse jeito. Nós precisamos desenvolver nossa fé, sim. Crescer em fé, sim. Mas há momentos na nossa vida que a nossa fé vai vacilar. Ela vai, cara. Porque as provas que Deus coloca, às vezes o que Deus permite, abala. Situações em que vivemos, sejam físicas, emocionais, e até mesmo no campo espiritual, às vezes abala um pouco. E Deus proverá. Quando a força física falta, quando as emoções nos guiam a esses lugares áridos, quando a nossa fé vacila. A gente, às vezes, gente, a nossa razão, eu gosto de pensar isso, tá? Eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar, todo mundo. A nossa fé, ela está muito embasada, eu não estou criticando isso, faz parte. O problema é o fundamento em que a gente está colocando a nossa casa. A fé está muito embasada na emoção, no que a gente sente. Vocês acham que Deus estava aqui no louvor ou não? Por que você tem tanta convicção assim? Ela mexe, a música mexe com a emoção. Ela te leva a dar brados de vitória. Ela emociona muitas vezes. A gente saltita, a gente canta declarações de fé que são lindas e fazem parte. Deus habita em meio aos louvores do seu povo. Eu não estou aqui aniquilando nada, só estou dizendo que nós precisamos tomar cuidado porque a nossa fé está muito baseada em emoção. Qual que é o problema de estar baseada, fundamentada na emoção? Porque talvez nós estamos aqui como indivíduos, o mesmo pulo que a gente dá aqui com brados de vitória, com cânticos, com declarações de fé lindas, emocionantes. A gente também sai ali fora, talvez, e ouve uma palavra ríspida. Alguém é grosso com a gente não é tratado como o que a gente é rejeitado. Enfim, pode acontecer 1 milhão de coisas. O nosso humor muda. A minha emoção foi afetada. Agora eu estou chateado. A coisa não aconteceu como eu esperava. Então aí Deus me abandonou. Não sei se Deus está muito comigo. Por quê? Porque isso aí são fundamentos em emoção. Eu acho que a nossa fé tinha que estar mais fundamentada na razão. Vou para dentro do tempo que a gente está dizendo, tá? Deus proverá. Quando a gente olha para essa situação de Pedro, a gente às vezes está afundando, porque está reparando a nossa fé. A fé vacilou, a gente está meio em queda livre. A gente tem dificuldade de acreditar que a Deus vai estender a mão dele e nos dizer que Deus proverá. A gente esquece, porque a gente está agindo, qual que é a emoção? É medo, é vento, meu Deus, eu estou... o que está sendo guiado é pela emoção. A gente esquece que essa mesma mão que provê pegar um humano e colocar de volta no barco é as mãos, ou é a mão que criou os mares e oceanos. A gente tem dificuldade, porque isso é razão. Eu pensar com a minha cabeça. E às vezes a razão é abalada por causa dessas questões, porque a gente está muito na base da emoção. Então, se eu estou sentindo, Deus está. Se eu não estou sentindo, Deus não está. O vento ele é levado dessa maneira, o barco, né, ele é levado por essa... Então, o que eu estou sentindo? Você está sentindo que Deus está com você? Assim, é ótimo. Mas o firme fundamento da fé, ela é razão. E aí é um negócio muito louco, a gente entra num campo de discussão, que não, porque fé e razão, e aí vem um monte de cientista falar um monte de coisa, que vocês já sabem, que para mim isso é muito simples. O que é a matemática, a física,
Tudo isso que o homem descobriu é Deus que permitiu. Deus fez a criação e falou assim, vou permitir vocês conhecerem algumas coisas. Alguns elementos químicos que eu criei no início. Vou permitir que vocês entendam algumas leis da física. Vou permitir que vocês elaborem algumas equações que te dão resultados, que funcionam dentro desse mundo tridimensional que vocês vivem. Algumas. Aí assim, a gente fica meio chateado, meio bravo. O ser humano conhece os maiores cientistas da humanidade. Tem dificuldade de chegar ali na Lua. Os caras conhecem 5% das profundezas do oceano, os outros 95% é simplesmente desconhecido. Ele vem querer dizer para mim, que o ateu convicto que Deus não existe. Sendo que Deus permitiu que ele conhecesse talvez 2%, 3% da obra inteira da criação. Então a gente tem as nossas explicações, nossas teorias, que é verdade, que isso não anula Deus. Se você parar para pensar bem, gente, a nossa fé está mais baseada na nossa razão do que na nossa emoção. É sobre o fato de crer. Deus é muito mais que uma emoção, ele é uma convicção. Aliás, fé é isso, segundo Hebreus 11, a convicção de coisas que não se veem. Não é legal demais esse negócio, gente? E quando a gente começa a pensar nisso, eu sei que Deus proverá. Posso estar estou vacilando na fé, Deus proverá. Minhas emoções não estão, cara, eu não estou legal, eu não estou... Talvez as mulheres têm, talvez, que os homens hoje em dia também, cara, cada crise, aquelas questões emocionais que envolvem, Deus proverá. Você precisa ter, uma razão, não é ser guiado por essa emoção, é por essa razão. Deus proverá. Quer ver uma outra coisa que é uma razão, é razão. A gente quer botar padrões em Deus. Tem hora que Deus vai virar para a tempestade. Isso é uma outra história, tá? Ele vai virar para a tempestade e vai dizer assim, acalmem-se ventos, mar. Tá? Olha, esse aí é o Messias mesmo, esse homem aí. Tem hora que ele fala a tempestade e ela acalma. Deus proveu aquela situação. Isso é uma outra situação. Tem hora que Deus fala assim, hoje eu não estou a fim de falar, eu estou a fim de andar. E ele vai dar rolê em cima da tempestade. Isso é razão, gente. Razão. Deus proverá. Não só vai dar rolê em cima da água, vai nos convidar. A tempestade eu não vou acalmar hoje. Ela vai continuar aí, nós vamos dar rolê nela. Nós vamos andar nela. E se a gente, de repente, não tiver estrutura emocional, física, espiritual, para continuar andando sobre a mão do Senhor proverá. Deus proverá, gente. Segundo aspecto, na nossa escassez, Deus provê. Isso aqui acho que é um assunto talvez mais batido dentro de igreja, tá? Das igrejas evangélicas hoje. 1 Reis 17, nós vemos aquela história da viúva de Sarepta e, segundo a palavra de Elias ali, não faltou, gente. A farinha não acabou da panela. E o azeite não acabou da botija. A situação era terrível, de uma seca por causa... para mim era um juízo sobre o rei Acabe e Jezabel, que Deus mandou 3 anos e meio assim que não dava nada. Na nossa escassez, Deus proverá. A viúva está dentro daquele contexto. Deus não a tirou daquele contexto, ela está naquele contexto. E o texto diz, de 1 Reis 17, que o azeite não acabou. E a farinha não faltou, até o dia em que o Senhor enviou chuva sobre aquele lugar. Então, na minha escassez, quando eu estou falando de escassez financeira, escassez de falta de recurso material, Deus proverá. Deus proverá, gente. Ah, mas é só você olhar, essas são as nossas desconfianças. Não, João, é porque eu estou com um problemaça e agora... Deus proverá. Olhe para a sua história e os fatos de escassez que a gente já viveu no passado e de alguma forma Deus proveu. Terceiro, nas nossas provas, e quando eu digo aqui por prova, entenda as coisas que Deus nos pede, tá bom? Deus proverá. Foi assim com Abraão. Abraão foi colocado à prova, pediu, já expliquei a história para vocês, pediu o filho de Deus, Abraão falou, eu vou fazer. Deus proveu o sacrifício, ausentando Isaac de passar sobre isso. Deus proveu. Agora eu acho fascinante o que estava na cabeça. Para mim, Abraão, vocês vão entender isso por causa do quarto ponto, tá? Abraão está tendo um vislumbre profético. Deus está anunciando milhares de anos antes o que o próprio Deus iria fazer. Por quê, Junão? Porque era para sacrificar o filho, não sacrificou. Agora abre comigo em Hebreus 11. Hebreus capítulo 11. O escritor de Hebreus, ele faz questão de, quando ele vai falando ali dos heróis, e aqui me permita usar esse termo, tá? Eles agiram pela fé, tá? Não eram homens que não titubearam em momento algum. Olha comigo o verso 17.
Isso mesmo, 17. Ele começa a falar de Abraão, Sara um pouco antes, mas no 17 tem uma observação importante. Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ou seja, ele está se referindo àquela situação de Gênesis 22, tá? Ofereceu Isaque como um sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar o seu único filho. Aqui, tá, o pessoal discute isso aqui, mas tem um único no sentido de filho da promessa, tá? De Abraão e Sara. Embora Deus lhe tivesse dito, Isaque é o filho de quem depende de sua descendência. Concluiu, olha a conclusão que Abraão chega, tá? Concluiu que se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida. E, em certo sentido, recebeu seu filho de volta dos mortos. Abraão considerou o seguinte, vou obedecer. Deus proverá, meu filho. Eu entendo, e aqui pode ser uma heresia minha, tá, gente? Vocês me perdoem. Quando ele está caminhando com o menino, e o menino perguntou, pai, todas as coisas aí e tal, cadê o sacrifício? Deus proverá, meu filho. Pelo relato de Hebreus, eu acho, pensando como um homem pós-moderno, tudo isso que eu já disse para vocês aqui, que Abraão considerou isso. Falou, cara, com Deus não se brinca, eu vou lá, eu vou sacrificar esse menino no altar do Senhor e Deus vai ressuscitar o menino. Deus vai trazê-lo de volta à vida. Eu acho que ele não tinha, penso eu, que ele não tinha... eu vou obedecer, na hora que chegar lá na hora, Deus vai me livrar. Foi isso que aconteceu, mas a gente tem essa expectativa. É interessante que Abraão parece que ele fala assim, ele considerou que Deus tinha poder para ressuscitar o menino. De alguma forma Deus proveria, porque a promessa dependeria disso. E aí eu entro num quarto ponto, só frisando, está nas nossas provas, quando Deus pedir algo para nós, gente, Deus proverá. Obedeça, Deus proverá. João, mas não tem recurso, Deus proverá. João, mas eu não sei como é que Deus proverá. Eu não sei como vou falar, vou fazer. Deus proverá. O quarto aspecto é que no meu pecado, e aqui eu não consigo definir o tempo verbal. Já vou explicar por quê, tá? No meu pecado, no nosso pecado, né, eu não pequei sozinho, toda a gente aqui pecou. Eu não sei dizer se Deus já proveu ou se Deus proverá. Tá? Eu vou deixar isso em aberto, que no meu esboço aqui eu não consegui definir o tempo, porque quando eu penso nos meus pecados do passado, sim, Deus já proveu em Cristo. Deus proveu. Mas como eu não consigo ser perfeito até o dia da minha morte, provavelmente eu vou pecar um pouco mais. E não é que a gente está fazendo alusão a isso, tá, gente? Sem querer eu vou errar. Nós somos humanos, nós vamos cometer pecados. Né? Então aí Deus proverá. Ou seja, o sacrifício, a aliança é eterna. O sacrifício, ele é de tal tamanho que ele contempla não só toda a humanidade, mas toda a minha vida. É interessante quando Jesus, ele brada, né? Está em João 19, no alto da cruz, tetelestai, né? Está consumado, ou na verdade a melhor tradução seria totalmente pago. Totalmente pago. A Bíblia diz que em sequência, o véu do templo ele se rasga de cima. A ordem você sabe que é importante, né? O véu não foi rasgado de baixo para cima, o véu foi rasgado do alto, indicando que foi Deus que proveu. Foi uma ação divina em prol do homem. Não foi uma ação de baixo para cima, do homem em relação a Deus. Então, mais uma vez, no meu pecado, Deus proveu. Eu disse que é um vislumbre profético, né? Eu gosto de pensar nisso, porque é como se Deus olhasse para Abraão, e claro que, né, no coração de Deus agora está revelado, antes não sabia. Vamos ver até onde Abraão vai. E Abraão estava disposto, e Deus falou assim, não, filho, deixa esse negócio que vai fazer, top, isso aí sou eu. Porque Deus é que sacrifica o seu único filho. Eu gosto de pensar que Abraão tem um vislumbre profético porque ele estava disposto a sacrificar. Assim, ele ressuscita o menino, Deus tem poder para isso. E com o próprio filho de Deus, Jesus, Deus não, digamos assim, Deus não titubeia, Deus não tem um livramento em cima da hora. Né? Não deu para passar o cálice naquela hora, aquele cálice ele foi tomado. Então ele sacrificou. Falou, Abraão, é isso, Abraão, eu ressuscito ele. E é interessante essa questão da morte e ressurreição, porque a ressurreição, gente, em Páscoa a gente fala muito sobre isso, tá? E às vezes o gostinho que eu fico assim, é lindo, né? Esse negócio todo, mas fica um gostinho assim de que a história não gabou aí. Sabe? Fica aquela coisa assim, ele morreu e ressuscitou. Ele é o primogênito a ressuscitar dentre os mortos. É interessante que a maior esperança cristã, a bendita esperança que Paulo fala a Tito,
é essa vinda do Senhor, no qual não só Cristo ressuscitou, mas todos aqueles que morreram nessa esperança, morreram em Cristo, eles ressuscitaram. Aqui eu estou fazendo uma baguncinha, tá, gente? 1 Coríntios 15 com 1 Tessalonicenses 4. Ao soar da última trombeta de Deus, um abrir e fechar de olhos, tá? Ao tocar da trombeta do arcanjo, então o Senhor, ele ressuscitará aqueles que morreram em Cristo. Primeiramente acontece isso, entendeu? Encontrarão o Senhor nos ares, aqueles que estiverem vivos, que somos nós, né, seremos transformados, esse corpo mortal vai ser transformado, nós encontraremos o Senhor nos ares, seremos para sempre com Ele, e então, né, se cumprirá as escrituras ditas lá, as profecias de Isaías, de Oséias. A gente canta isso, que tragada foi a morte pela vitória de nosso Senhor Jesus Cristo. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Então é interessante, porque o maior problema nosso não é a provisão financeira, apesar de a gente ter falado sobre isso, não é as provas que Deus nos coloca, apesar de a gente ter falado sobre isso, não são as questões físicas, emocionais e espirituais, apesar de a gente ter falado tudo sobre isso. O maior problema nosso se chama pecado. E Deus proveu. Deus proveu, gente, em Cristo Jesus. Uma outra coisa interessante na Bíblia, a gente vai orar. A Bíblia é um livro assim, quando você olha com esse olhar, cara, é tão interessante que, me permita usar esse termo de notar, os seus heróis, entre aspas, não é que eles não erram, mas esses caras que a gente fala assim, uau, véio, cara, top, hein? Deus não faz questão de esconder o erro deles, o pecado. Você começa, tem hora que se você não lê com cuidado e com o filtro do coração do Espírito, você ainda está em crise. Porque o homem segundo o coração de Deus é um adúltero, assassino. Estou falando de Davi. E não há nenhum, tá, gente? Não há nenhum que você olha, tirando Cristo, tá? Que você olha ali e não veja pecado. Todos pecaram. Todos, e foram destituídos da glória de Deus. Mas eu acho interessante, é esse ponto aqui que talvez ajude alguns de nós. É como se o nosso pecado não tivesse oculto diante de Deus, e não está. Mas o que faz uma diferença nesses homens é que alguns deles, mesmo em meio ao seu pecado, e a Bíblia expõe isso, eles ainda resolveram se apegar a Deus no sentido de que Deus é provedor desse perdão. Mesmo os caras da Antiga Aliança, tá? Para mim, esses caras da Antiga Aliança, eles andavam pela fé em Cristo. Eles tinham a promessa de um Messias que viria, que os resgataria do cativeiro da morte. Então eles viviam por essa fé. E como é que eles viviam por essa fé? Com base na razão deles. Eles agiam de maneira santa. Tinham procedimentos. Eles agiam conforme a lei de Moisés dada pelo próprio Deus. Era o que eles tinham para a época deles. Mas eles colocavam a sua esperança em um Cristo. Para nós, a obra de Cristo, ela é passada no sentido de que aconteceu há 2000 anos. Nós andamos pela fé no que já aconteceu. O interessante, como eu estava dizendo, a Bíblia não esconde, mas teve muitos homens que, assim, eles não desapegaram de Deus, porque eles sabiam que Deus era esse provedor, gente. Mesmo em meio ao adultério, ao homicídio, a tantas questões ali que envolvem muitos homens da Bíblia, muitos deles, não foram todos, alguns terminaram mal, muitos deles resolveram, não, eu sei que Deus é provedor de perdão. Provavelmente muitos deles conheciam o texto de Êxodo, que a lei dizia, né, o Êxodo 20. Porque eu, o Senhor, visito a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. Daqueles que não praticam a minha lei, diz o texto lá. Mas eu faço misericórdia até 1000 gerações, daqueles que me amam, daqueles que têm prazer nas minhas leis. Eu sei que esse texto, muita gente se perde nele, né, e tem assuntos que derivam disso daí, mas dentro do que a gente está conversando hoje, a ideia é que, olha, eu sou um Deus que visita a iniquidade, sim, eu vi a maldade, eu castigo. Terceira, mas eu faço misericórdia a mim. Ou seja, eu sou um Deus muito mais perdoador, misericordioso, longânimo, paciente, do que esse Deus carrasco. Até porque quando eu encontro um coração contrito, quebrantado, eu sei que tem gente que fez como heresia, tá, gente? Mas Deus não resiste. Isso é Salmo, está escrito no Salmo. Não é que Deus tem fraqueza emocional, não estou dizendo que Deus olha para aquilo com compaixão e fala assim, achei um coração que eu posso repousar. Deus proverá. Oremos. Você pode colocar-se em pé, por favor? Jeová Jiré, Deus proverá, gente. A gente às vezes está desconfiado de Deus. A gente está meio assim, meio... Ô, louco, João, esse negócio não estou desconfiado de Deus. Não. Às vezes nossas atitudes estão dizendo isso, gente. Às vezes nossas declarações internas estão dizendo isso.
Senhor, será que o Senhor que um dia disse, Senhor, aquilo que o Senhor falou, aquilo que o Senhor botou no meu coração, aquilo que a tua palavra diz, Deus, será? Será, Deus? Que a gente se sente, né? Aí eu não sei definir também se a gente se sente importante demais para achar, não, Deus não vai olhar para a minha situação, né? Quem sou eu no meio de uma multidão? Deus vê a gente como indivíduos. Deus formou cada um de nós como indivíduos com propósitos, e Ele proverá cada uma das nossas necessidades, gente, em Cristo Jesus. Proverá força física, proverá equilíbrio emocional, proverá desenvolvimento de fé. Deus proverá. Proverá nas nossas necessidades essa questão material, Deus proverá nas provas que Deus coloca. Não é ausência, tá? Acho que tem ficado claro ao longo desses anos, eu tenho sido enfático nisso. Deus nunca prometeu ausência. Ele está falando que Ele é um Deus provedor. Quando passares pelas aflições. Deus, nós queremos aqui, Pai, colocar a nossa vida diante do Senhor, reconhecendo, Pai, essa verdade que o Senhor nos revela nessa noite, Pai. Já revelada aos séculos, pelos séculos, aos milênios, na verdade, Deus, que o Senhor é esse Deus provedor, o Jeová Jiré, Senhor Deus. Talvez aqui há jovens, Deus, que nas suas dúvidas, talvez não é exatamente as palavras que eu estou dizendo aqui, mas no coração dele há dúvidas. A quem vai ser quando crescer, Deus, ou o que vai fazer profissionalmente. É uma maneira diferente de dizer assim, acho que Deus, estou desconfiado de que Deus me botou nesse mundão aqui, Deus me chamou à existência e eu sou um caso perdido. São desconfianças que temos, Senhor Deus, como filhos. Talvez há pessoas aqui, Deus, será que eu vou, Deus mesmo, casar? Será que o Senhor tem essa questão sentimental? Será que o Senhor vai conseguir providenciar isso aí para mim, Deus? Será? Estou desconfiado do Senhor, Deus. Deus proverá. Deus, a empresa lá vai, minha vida financeira está uma baguncinha, Deus. Será? Eu estou desconfiado, Deus, de que o Senhor colocou a gente nesse projeto aí, vai dar ruim. Deus proverá. Deus proverá, Senhor Deus. Nós liberamos essa palavra, o Senhor proverá, porque o seu caráter é provedor, Senhor Deus. Talvez a esperança de alguns aqui é fazer aquela última refeição, Deus, com aquele pouco de farinha, aquele pouco de azeite e morrer. Esperar a falência, esperar Deus ali, o caos, Senhor Deus, o engolir. Mas o Senhor diz que o Senhor proverá, Deus. A farinha não vai acabar, o azeite, Deus, esse pote de azeite, ele não vai secar, Senhor Deus. Nós cremos, Senhor Deus, porque o Senhor está aquém de nós, Senhor. Nós cremos, Deus, não só por causa de uma emoção, Deus, de algo que às vezes brota do nosso coração, ou de um acorde, ou de uma letra, ou de algo que alguém nos diz, Senhor Deus. Mas porque a nossa razão nos diz, Deus, nós conhecemos, nós testificamos, Senhor Deus, e falamos daquele que ouvimos, Senhor Deus, e andamos. Nós temos visto, Deus, durante os anos, aqui há muitos cristãos, Deus, de anos de caminhada, e que não faltam fatos, Senhor Deus, não faltam evidências de que esse a qual nós temos testemunhado, que em muitos momentos do nosso passado, o Senhor proveu, Pai. Não faltou, Senhor Deus. O Senhor proveu ali as necessidades do casamento, as necessidades dos filhos, as nossas próprias necessidades, Deus. O Senhor proveu o nosso sentimental, Deus. O Senhor proveu, Pai. Aquilo que o Senhor nos pediu para fazer, Senhor Deus, e que a gente se achava incapaz. Lá na hora, Senhor Deus, talvez de erguer o facão, Senhor Deus, e sacrificar, o Senhor proveu, Jesus. Mais do que isso, Deus, no nosso pecado, Deus. Nesse momento em que éramos alvos, Deus, da sua ira, da condenação eterna, do inferno, Senhor Deus. Quando estávamos, Senhor Deus, talvez pelo fio da vida, Senhor Deus, quando o ar no nosso pulmão estava para faltar, Senhor Deus. Estávamos às beiras das portas do Hades, Senhor Deus. Deus proveu, e o Senhor que venceu a morte, Senhor Deus, desceu aquelas regiões inferiores da terra, e o Senhor levou cativo o cativeiro, Senhor Deus. Libertou, Senhor Deus, muitos espíritos em prisão, Senhor, e os elevou, Deus, aos lugares celestiais, Senhor. E hoje todo cristão, Senhor Deus, que tem essa confiança, que sabe de um Deus provedor,
de um Deus perdoador, de um Deus que faz misericórdia até 1000 gerações, Deus. Desses que têm o sangue de Cristo sobre a sua vida, Senhor Deus. O que os espera não é a porta do Hades, Deus, mas são os portões celestiais da Nova Jerusalém, Senhor Deus. Porque o Senhor proveu um novo e vivo caminho, Pai, no qual nós podemos nos achegar ao trono da sua graça, Senhor Deus. O Senhor proveu, Deus. O Senhor proverá, Jesus. O Senhor provê, Deus, para esse tempo, Pai. Oh, Senhor Deus, os dias quentes, Senhor Deus. O Senhor proveu a nuvem, Senhor, para nos guiar durante o dia, Pai. Durante a escuridão da noite, Senhor Deus, o Senhor proveu a coluna de fogo, Pai, para nos aquecer, para nos guiar, para iluminar, Deus, todos os nossos caminhos. Ei, filho, não tem sido eu para você um manancial de águas vivas? Por que desconfia? Por quê? Por quê? Homem de pequena fé, anda sobre as águas. Eu te chamei para andar. Anda sobre ela, anda. Eu estou ao seu encontro, anda. Não tenho sido eu um manancial de águas vivas na sua vida, na sua casa? Por que eu falharia agora? Ter-se-ia encurtado o meu braço, eu teria mudado, diz o Senhor. Eu não mudo, eu sou invariável, eu sou imutável, eu sou o mesmo ontem, hoje e para sempre serei. Eu tenho sido um manancial na sua vida. A minha proteção e a minha provisão tem te guardado por todos os lados. Mesmo quando você não vê, eu vejo. Mesmo quando você não está, eu estou. No seu caos eu sou a ordem, diz o Senhor. Na sua fraqueza eu sou a sua força. No seu menosprezo eu sou o amor que te ama e te abraça, diz o Senhor. Na sua insignificância eu sou o seu tudo. Tudo, eu sou a plenitude no seu vazio, diz o Senhor. Na sua imperfeição eu sou a perfeição na sua vida. Eu não só providenciei o dia do nascimento, eu não só providenciei o dia, mas eu providenciarei cada aspecto da vida. Tudo aquilo que eu te chamei para ser, para fazer, para estar comigo, eu providenciarei. Agindo o Senhor, Pai, quem impedirá, Senhor? Deus nos faz ter uma fé, Senhor Deus, enraizada na nossa razão, Pai. O Senhor é muito mais que uma emoção. O Senhor não está limitado à nossa emoção, Deus. O Senhor é essa convicção. Muito mais que um sentimento. O Senhor é uma realidade, Senhor Deus, que nos envolve por dentro e por fora, Senhor, por todos os lados, Jesus. O Deus provedor, Pai. Deus provedor. Deus que providenciou a nossa salvação, Jesus. Deus que não providenciou migalhas, mas Deus que providenciou um lugar na mesa para nós, Senhor. Sim, Deus. Gente, tem muita coisa fluindo assim. Deus está... Na sua sequidão, eu sou esse rio que flui. No seu caos, eu sou a ordem. Na sua dúvida, eu sou a certeza. Oh, Senhor. Na sua insegurança, eu sou a sua confiança, diz o Senhor. Deus provedor, Pai. Nós cremos nisso, Pai. E entendo que o Senhor está movendo aqui, Pai. Entendo que o Senhor está movendo aqui, Senhor Deus. Na
sua incerteza, eu sou o firme fundamento da fé. Ah, Senhor, nós te adoramos, Pai, nessa noite. Nós bendizemos o seu nome, Senhor Deus. Nós oramos aqui, Senhor Deus, que não só hoje, não só essa semana, não só pelo decorrer desse mês, Deus, desse ano, mas eu quero liberar aqui, Senhor Deus, pela palavra do Senhor, surpresa, Senhor Deus. O Deus de provisão é o Deus que nos surpreende, Pai. Estamos esperando vir da esquerda, Senhor Deus, e o Senhor dará da direita, Pai. Estamos esperando talvez A, o Senhor fará B. O Deus de toda a provisão, Pai, é aquele que nos surpreende, Senhor Deus. Eu quero liberar aqui, Senhor Deus, nessa noite, Jesus, surpresas por esses dias, Deus, boas surpresas, Senhor Deus, surpresas agradáveis, Senhor Deus, surpresas em que nós vamos declarar com a nossa boca que sim, o Senhor é Jeová Jiré, Senhor Deus, o Deus de provisão. Na nossa obediência, Deus, boas surpresas, bênção sem fim, Senhor Deus. Nas nossas escassez, Senhor Deus, comeremos o melhor dessa terra, Deus, porque o Senhor é Deus de provisão, Senhor Deus. Talvez pessoas aqui caídas, Senhor Deus, pela culpa, do peso do pecado, Deus. Ah, Espírito Santo, sopra esse vento perdoador, Senhor Deus, o Senhor que é esse Deus de compaixão, Deus de misericórdia, Jesus. E abraça esse irmão, essa irmã, Senhor Deus, com amor que só o Pai pode derramar sobre os nossos corações, Senhor Deus. Que eles possam, Deus, experimentar essas dimensões do seu amor, Senhor Deus. Que por esses dias boas surpresas, Deus, alcance aqui esses irmãos, essas irmãs, Deus, essas pessoas que estão aqui. Talvez estão esperando respostas, Senhor Deus. Estão na sua cabeça ali, Senhor Deus, dando as possibilidades, as maneiras em que tudo aquilo pode acontecer. Ah, Deus de toda a provisão. Surpreenda-nos, Senhor Deus. Surpreenda-nos, Deus, por esses dias com as boas dádivas do céu, Senhor Deus. Surpreenda-nos, Deus, com a sua boa mão, Pai, agindo em nosso favor. Que seja assim, Deus, por esses dias, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Querido, fica na graça, na paz. Se os irmãos aqui quiserem tocar.